Glórias a Deus. Aleluias. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, a cada um que nos assiste nesta noite, a cada um que está nos ouvindo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia para acompanhar o texto em Marcos 5, do 1 ao 15. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando do monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta noite, falar sobre a libertação do Gadareno. Aleluias. Gadara estava localizada em uma região chamada de Transjordânia. A Transjordânia era montanhosa, com muitos bosques, e ficava a leste do Rio Jordão. E a Transjordânia e a Decápolis ficaram no meio do caminho que levava do Egito à Síria. Dois grandes reinos da época. De forma que, quando esses domínios eles estavam em mãos de governantes, né, opostos, temiam a guerra, e as cidades que estavam entre eles, né, que eram logo as primeiras a sofrer, né, a sofrer com as misérias da guerra. O caos, o ódio, né, o ressentimento, faziam daquele povo ali da cidade de Gadara um terreno fértil para que demônios, né, pudessem se apossar ali daquele povo. Porque Gadara era uma cidade de Decápolis, de 10 cidades. Então, Gadara, aquele povo ali de Gadara era um povo que eles não adoravam a Deus. Era um povo que não conheciam a Deus, não adoravam a Deus. Então, era um povo idólatra. Eles
Eles criavam bastante porcos, então o amor que eles tinham, o coração deles estavam ali naqueles porcos, na criação deles, e não no Senhor, e não em Deus. E a história do gadareno, né, revela que por trás de muitas coisas do mundo visível, né, do mundo físico e palpável, né, há outra realidade, né, a espiritualidade. Então, existe um espiritual aí, onde ocorre uma verdadeira batalha. E era assim na vida do gadareno. Né, aquele homem, a palavra fala sobre aquele homem, ele é chamado de gadareno porque ele era de Gadara. A Bíblia não relata o nome, né, o nome dele, chama ele de gadareno, porque era dali, daquele local, daquela cidade. E aquele homem, ele vivia numa situação em que ele estava sempre triste, era uma pessoa que ele vivia acorrentado, era uma pessoa que ele vivia aprisionado, porque ele vivia em sepulcros, lugar onde colocavam-se os mortos, e era ali que aquele homem vivia, porque ele estava sempre cheio de demônios, né? Era uma legião de demônios. Então, essa legião fazia com que aquele homem ficasse aprisionado. Era um homem que ele tinha muita força, mas era uma força que era usada para o mal. Porque os demônios faziam com que ele tivesse muita força, mas era usado para o lado ruim. E aquele homem ele vivia nos sepulcros, ele estava sempre triste, era uma pessoa que não tinha ali, ele era desprezado, porque uma pessoa, quando ela está sobre a pressão, né, sobre pressão do inimigo, ela é uma pessoa que ela é desprezada, porque ela não é vista na sociedade, ela não é reconhecida na sociedade muitas vezes, ela perde os amigos, ela perde muitas vezes os familiares, né? E ali aquele homem vivia dessa forma, vivia sempre escondido. E era uma pessoa que ele estava sempre tão entristecido, ele sentia tantas dores, que ele chegava a gritar de tantas dores, de ser tão atormentado. Ele gritava de tanta tormenta. Mas eu quero dizer a você nessa noite que aquele homem, ele estava atormentado até o momento em que Jesus aparece. Glória a Deus, aleluias. Eu quero dizer, queridos, que quando Jesus tem um propósito na nossa vida, quando o Senhor tem um propósito na sua vida, quando Ele tem um propósito na minha vida, não há nada que possa impedir o agir do Senhor. O Senhor estava do outro lado, mas o Senhor resolveu, então, com os discípulos, pegar o barco e ir até Gadara. E quando Jesus chegou ali, aquele homem, quando ele avistou o Senhor, quando ele avistou Jesus, ele foi logo correndo aos pés do Senhor. E ali os discípulos observavam aquele homem, observavam que ele estava muito estranho, que ele era um homem diferente. E ali eles puderam perceber que era um homem que vivia acorrentado, que ele quebrava as correntes todas as vezes que ele era acorrentado. Mas a partir daquele momento, quando o Senhor chegou, quando Jesus chegou, que o Senhor expulsou os demônios daquele homem. Quando Jesus chegou, que os demônios puderam... É tão interessante que quando Jesus chega, não há demônio que fique. Porque quando Jesus chegou, ele estava endemoniado com a legião de demônios. Mas a partir daquele momento, eu quero te dizer nessa noite que não há legião, não há demônio algum que possa suportar o poder do Senhor. Porque quando Cristo ordena, quando Deus ordena, ele tem que sair. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu estava falando, que Cristo, quando ele tem um propósito na nossa vida, não há nada que possa atrapalhar, porque Cristo estava do outro lado, mas ele
foi até aquele homem porque ele tinha um propósito, ele tinha algo para poder cumprir na vida daquele homem, naquele momento. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Independentemente, eu não sei o que você está passando, eu não sei que tipo de problema que você tem passado, o que tem te afligido, o que tem feito com que, o que tem aprisionado você, o que tem te perturbado, eu não sei o que é que tem atrapalhado a sua vida, o seu viver, o seu convívio com a sociedade, o seu convívio com a sua família, o seu convívio com os seus amigos. Eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei de que forma que você se encontra nesse momento. Eu só quero te dizer uma coisa, que não há demônio que possa suportar o poder de Jesus Cristo. Porque quando ele chega, o demônio tem que sair. E eu quero te dizer que Cristo, ele pode todas as coisas. Ele pode renovar a sua vida, ele pode transformar a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E existem coisas que Satanás ele pode fazer com o homem. São 2 pontos que eu quero colocar aqui nessa noite, que Satanás ele pode, há coisas que ele pode fazer com o homem, e também há coisas, o outro ponto há também coisas que o que é que Cristo pode fazer na sua vida. Satanás ele pode fazer certas coisas na sua vida, mas eu quero te dizer também que Cristo, ele é maior e ele pode fazer muito mais na sua vida. Aleluias. Satanás, então, havia aprisionado aquele homem e ele estava, como eu já falei, muito triste. Ele era uma pessoa que não tinha família, para estar ali com ele no momento, porque ele não deixava nada próximo dele, ele se cortava com cacos, até mesmo as pessoas prendiam ele para ver se conseguia segurá-lo, mas nem mesmo as correntes podiam segurar aquele homem. Mas no momento que Cristo chegou, ali houve uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás, Satanás ele pode escravizar o homem, ele pode aprisionar o homem, ele deixa o homem sem identidade, deixa o homem sem família, ele pode deixar o homem, como ele fez com o Gadareno. O Gadareno era uma pessoa que não tinha o seu juízo normal. Então, é isso que o Satanás faz na vida das pessoas. As pessoas perdem o juízo. Satanás ele leva a tristeza para a vida das pessoas, ela leva o rancor, né? Ele leva o rancor, ele leva também doenças, porque isso também toda a tristeza que o inimigo coloca pode também acarretar doenças na vida do ser humano. E aquele homem vivia de uma forma que parecia que nada dava jeito, parecia que não tinha jeito. Mas Cristo sabia que algo ele precisava fazer na vida daquele homem para que o seu nome mais uma vez fosse glorificado. Aleluias. Enquanto Satanás veio para roubar, matar e destruir, Cristo ele veio para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Então, Satanás ele pode aprisionar e escravizar, mas Cristo ele é maior porque ele pode libertar. Cristo ele devolve a identidade do ser humano. Cristo ele devolve a paz. Cristo ele devolve a tranquilidade. Ele devolve a dignidade. Ele faz mudanças. E o melhor de tudo, de todas as coisas, ele te dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto Satanás faz todas as coisas ruins, Cristo ele faz todas as coisas boas na vida do ser humano. Mas é necessário que cada um de nós venha renunciar. Porque para que Cristo entre, é necessário que haja uma renúncia.
E é interessante porque muitas vezes as pessoas elas querem o bem do Senhor, elas querem o bem de Cristo, o bem de Deus, mas elas não querem renunciar, elas não querem perder aquilo, né, que está na vida dela, embora muitas vezes ela perceba que aquilo ali está afligindo, que aquilo ali está causando algo que não leva a felicidade a ela, mas ela não quer perder. Mas para que Cristo entre na sua vida, para que Cristo ele dê tudo isso aí que eu te falei, que ele te dê a liberdade, que ele devolva a identidade, que ele dê a paz, que ele devolva a dignidade e faça mudanças na sua vida, independentemente em que parte da sua vida, independentemente o que você queira, necessita que Cristo faça na sua vida, é necessário que haja uma renúncia. E ali aquele homem foi liberto, porque ele vivia há muitos anos aprisionado, ele foi liberto. E foi interessante porque aquele povo, quando viu aquilo ali, foi logo ter com Cristo. Foi até Cristo para observar o que havia acontecido. E quando eles chegaram lá, eles puderam perceber que aquele homem estava diferente, que aquele homem já estava no seu juízo normal, que aquele homem já estava vestido. Porque Satanás, ele deixa o homem nu, porque é assim que Satanás faz. Ele envergonha o homem, ele deixa o homem nu, despido. Mas Deus, ele vem para que o homem se vista, para que o homem possa sentir o amor do Senhor e para que o homem venha a ser uma nova criatura, uma pessoa diferente. Glórias a Deus, aleluias. E Deus, ele tira aquilo que nos aflige e ele lança no abismo, assim como ele fez assim como aqueles porcos, assim como aqueles demônios entraram ali, né, aquela legião entrou ali naquela manada de porcos. O Senhor, ele também retira da nossa vida tudo aquilo que nos aflige e ele lança até o abismo, assim como aqueles porcos foram parar no abismo. Mas é necessário, como eu já falei, é necessário que haja uma renúncia. Renunciar é renunciar todos os dias. Muitas vezes você querer algo, você perceber que aquilo ali não é algo que o Senhor quer para a tua vida. Não é algo que vai servir para você se sentir uma pessoa capacitada, uma pessoa feliz, se você percebe que é algo que te tira do vínculo familiar, que te tira do vínculo de amizades em Cristo, porque nem todas as amizades são amizades que o Senhor permite na sua vida. Então é necessário que haja essa renúncia. Independentemente do que seja, se for algo que esteja atrapalhando você com o seu viver com Cristo, isso precisa ser renunciado. Em 1 João 3,8 diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E foi assim que Cristo fez na vida daquele homem, desfez toda a obra que Satanás tinha colocado na vida dele. Toda aquela legião saiu da vida daquele homem. E assim ele foi liberto. Eu quero dizer nessa noite que, às vezes, o diabo ele vai agir se transformando em anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. Porque é assim que Satanás faz. Muitas vezes, Satanás ele traz bandeja. E você olha para aquilo ali, você acha que aquilo ali é algo de Deus, porque é algo bonito, é algo interessante. Parece, aos seus olhos, parece que é algo que vai acrescentar na sua vida. Mas, na verdade, é apenas bandeja de Satanás. Então, fique atento. Observe bem para onde você tem olhado, observe bem o que você tem feito, analise a sua vida, analise o que você tem feito
e veja se realmente tem sido do agrado do Senhor. Então, o inimigo, ele faz todas essas coisas. Ele se transforma em anjo de luz para poder enganar os escolhidos de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, que se o diabo bater na sua porta, mande-o embora. Ou não atenda à porta. Ou então, sabe o que você pode fazer? Chame Jesus para atender a tua porta. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não pode, ele com certeza, ele não vai poder entrar na sua casa se o Senhor estiver nela. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Em Tiago 4,7, diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que tem que ser todos os dias na vida de um cristão, na vida de alguém que quer ter uma vida com o Senhor, uma vida de alguém, se alguém quer ter uma vida que agrade a Deus, você tem que renunciar todos os dias, você precisa vigiar todos os dias, você precisa resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não permita que no seu tesouro, o tesouro do seu coração, habite sentimentos mesquinhos e nem amor total a bens perecíveis deste mundo. Porque coisas que perecem, a própria palavra já diz, elas irão perecer. Mas o que Cristo tem a dar para você, que é a vida eterna, que é te libertar, isso aí só Ele pode. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, convide sempre o Senhor para estar na sua casa. Convide todos os dias para que Cristo esteja no seu lar, para que Cristo esteja na sua família, para que Cristo esteja na sua vida e tudo irá bem. E Satanás irá fugir da sua casa, irá fugir da sua vida e de todos aqueles a quem você ama. E ali aquele povo muito curioso, quando chegou ali, que viu que aquele homem havia mudado, começaram a espalhar a notícia, e aí logo vieram ali os donos dos porcos. E quando viu que aquele tanto de porcos, praticamente 2.000 porcos, pediu que Cristo saísse dali, porque aquele homem havia sido liberto, mas eles tinham perdido uma grande manada de porcos, porque o coração daquele povo estava não desejando o bem do ser humano, não desejando o bem do seu próximo, mas o coração deles estavam ali nos bens deles. E naqueles porcos, no que eles iriam conseguir com a venda daqueles porcos. O coração daquele povo, daqueles donos, estavam ali naqueles porcos. E quando Cristo chega, não há nada que possa ficar igual. Porque Ele transforma, Ele muda, e é assim que o Senhor faz quando você abre o seu coração, quando há uma renúncia. É assim que Cristo faz. Há um renovo, há uma diferença, há algo diferente na sua vida. Você vai começar a entender que o que você tinha antes não era agradável, não era aquilo que realmente Cristo queria para a sua vida. Então, que você passe, a partir desse momento, que você reflita com essa palavra, que essa palavra venha entrar no seu coração, que você venha refletir, que haja uma renúncia sempre, todos os dias na sua vida. Que você convide o Senhor todos os dias para estar na sua casa. Amém? Que o Senhor seja louvado todos os dias, engrandecido todos os dias, porque tudo é dele, tudo é para ele, a glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra. Que o Senhor continue te abençoando sempre. Eu agradeço essa rica oportunidade.